João, nós vamos ler, aleluia, o versículo 22 ao 24. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim, aleluia, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável aos seus olhos. E o seu mandamento é este, que criamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Amém? Vamos orar. Pai, nós oramos em nome de Jesus, e nós te agradecemos, Senhor, pela sua palavra, aleluia, por tudo que já nos foi dado, já nos foi revelado, já foi ministrado e testificado em nosso coração. Nós te louvamos no nome de Jesus. E nós oramos, Pai, para que nessa manhã o teu Espírito Santo traga, Senhor, o renovo, o despertar, aleluia, aleluia. Em nome de Jesus, ao cada coração aqui nesse lugar, ao coração dessa igreja, ao coração daqueles que nos ouvem nesse momento, em o nome de Jesus, ó Pai, aleluia, que em nome de Jesus, aleluia, toda barreira, toda distração, toda dispersão de pensamento, de mente, caia por terra agora em nome de Jesus. E eu me levanto em teu nome, Senhor, repreendendo agora toda oposição do inimigo, repreendendo agora toda imposição do reino das trevas. Eu quebro essa imposição maldita, eu anulo, eu repreendo na autoridade, no poder do nome de Jesus. Eu quebro todo mal agora, eu ordeno que todo mal saia agora, todo mal, todo espírito que está trabalhando em alguma área específica, na área de saúde, na área da fé, em nome de Jesus, eu paraliso a tua força, espírito maldito, eu te paraliso agora na autoridade e no poderoso nome de Jesus, eu te ato agora, tu estás paralisado agora, tu estás detido agora, pelo poder e pela autoridade, no nome de Jesus. E eu declaro, Pai, liberdade neste lugar. Eu chamo liberdade. Liberdade em cada coração, liberdade no crer, liberdade no ouvir, liberdade para receber, em nome do Senhor Jesus. Assim, ó, oramos, ó Pai, te pedindo, e no nome de Jesus, crendo, nós já te agradecemos, ó Pai. Muito obrigado, meu Senhor, muito obrigado. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, obrigado, Senhor. Amém, meus irmãos? Tome seus assentos em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, quando eu olho para a palavra de Deus e eu vejo, uma incompatibilidade, um desentendimento bíblico, eu tenho usado muito esse termo aqui, desentendimento bíblico. A irmã pode deixar lá o texto que lemos lá, o 22 inicialmente, porque nós temos tantos privilégios dentro da palavra de Deus que ignoramos, ou que não cremos ainda, ou que não vivemos, ou não estabelecemos em nosso coração. E aí muitas pessoas aqui até mesmo têm falado, eu fui roubado 1 dia, 2 dias, 3 dias, mas muita gente já está há muito tempo sendo roubada, muitos anos, e não se dão conta disso. Não falo de um lado negativo, nem um lado crítico, porque quem vem aqui testemunha e fala, está testemunhando que passou por um período, mas que aprendeu, que entendeu que se nós não estivermos atentos, nós estaremos sendo roubados, estaremos sendo privados do privilégio, dos privilégios que temos em Cristo, que temos em Deus. E aqui, amados, o texto que lemos aqui, que temos para ler, eu queria outra tradução, pode ser a NVT ali, por favor, irmã.
Em 1 João 3, NVT é a nova versão transformadora, NVI é internacional, gosto mais da NVT, se a irmã conseguir projetar ali, mas a palavra fala assim: qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, qualquer coisa. Diga comigo, qualquer coisa. Agora eu pergunto, quem são os crentes de hoje que pedem qualquer coisa e recebem? Então existe uma incompatibilidade, irmãos, com a vontade de Deus, com a palavra de Deus. Aí existe um princípio que eu quero mostrar para vocês. A partir do momento que eu não me comprometo com a palavra de Deus, que eu não estou comprometido com a palavra de Deus, o compromisso de Deus com a palavra dele não está na minha vida. Porque eu, vamos dizer, me descomprometi com a palavra. Então Deus não tem um compromisso em cumprir uma palavra, comigo, se eu não estou comprometido com ela. Amém? E a palavra então nessa versão fala assim: e dele receberemos tudo o que pedimos, tudo, pois lhe obedecemos e fazemos o que lhe agrada. Então, duas coisas aqui, para que nós possamos pedir e receber. Primeira coisa, o que é? O que é? Obedecer. Obedecer, porque obedecemos à vontade de Deus, obedecemos à palavra de Deus, a vontade de Deus para a nossa vida, e fazemos o que lhe agrada. Por que nós temos que obedecer? Por que nós temos que fazer o que lhe agrada? Porque Ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Deixa eu dizer uma coisa, muita gente que não nasceu de novo ainda tem suas raízes, seus princípios, seus padrões, dentro do padrão dessa vida humana, passageira, terrena, temporária. Então o foco, as intenções, as motivações estão centralizadas em tudo relacionado a essa vida. Mas o Senhor, irmãos, que está no tempo atemporal, na eternidade, Ele está olhando para nós dentro da sua perspectiva eterna. Então Ele espera que a gente corresponda à palavra dEle e ao propósito dEle, para que a gente seja beneficiado por Ele e a gente possa estar desprendido dessa vida passageira e já desfrutando dos benefícios da nossa herança, aleluia, e da bem-aventurada esperança da eternidade, aleluia. E ainda nós temos o privilégio de, quando nós estamos obedecendo os seus mandamentos, aquilo que Ele estabeleceu para nós, que é o melhor para nós, fazendo o que lhe agrada, aleluia, tudo que nós pedimos a Ele, nós dele receberemos. Aí eu entro numa questão: por que muita gente pede para Deus e não recebe? Porque ele pede, como diz Tiago, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Para quê? Para gastar nos vossos deleites. Falei ontem aqui, eu acho que na sexta-feira eu falei aqui com os irmãos na oração, que muitos, se comprometem, por exemplo, na vida profissional, trabalho, horário, uniforme, compromisso, meta, responsabilidade a função ali, todo mundo vai lá, se dedica, se dá o melhor para quê? Por causa do dinheiro. Aí ganha o dinheiro, e o dinheiro dá o poder para fazer o quê? Para ter mais recurso, para ter o melhor carro, uma melhor casa, melhor roupa, melhor isso, melhor aquilo, mas é tudo sobre essa vida. Agora analise uma coisa: quando as pessoas têm tudo em abundância e elas não são felizes, existe uma falta dentro delas, existe uma demanda de carência dentro delas, existe uma demanda de necessidades que não estão nas coisas que elas têm abundantemente. Tem casas abundantes, tem carros abundantes, tem dinheiro em abundância, mas eles não têm essência, eles não têm substância. Então que a gente entenda, irmãos, que os valores eternos, que os valores das coisas de Deus nunca pode ser equiparada ou comparada com as coisas passageiras, com as coisas que são temporárias. As eternas são eternas, irmãos. Então nós temos que centralizar nossa atenção nas coisas eternas. Quando Deus perceber que nós estamos em obediência,
fazendo o que lhe agrada, ele não vai ter problema em negar nada para a minha vida, nem para você. Agora, se ele sabe que se eu recebo algo, ou você recebe algo, e isso compromete você, compromete o amor que ele tem pela tua vida, ele vai te segurar. Note um pai, irmãos, quando ele percebe que uma criança, se ele receber algo fora do tempo, não está preparado para aquilo, por exemplo, um filho quer uma moto, e aí o pai não quer dar, porque sabe que o filho ainda não tem muita cabeça, não está maduro, quer um carro, mas ainda não tem muita maturidade, então o pai segura, porque o pai sabe que é melhor para ele. Nosso Deus, ele sabe o que é melhor para nós, irmãos. Então, por isso que Deus, ele retém muitas coisas. Muita gente pede e não recebe, não é porque Deus é mau, é porque Deus não quer dar, é porque Deus sabe que isso vai ser para o nosso mal, e Deus, ele não quer o nosso mal. Então Deus seria um Deus, não seria um Deus bom, se ele nos desse algo para nos prejudicar. Então, como uma criança, como um jovem infantil, não maduro, os pais muitas vezes retêm algumas coisas até o tempo determinado, porque o pai quer o bem de seus filhos. Da mesma forma, Deus, ele retém muitas coisas, porque ele sabe que muita gente não vai saber administrar o que Deus tem para eles. Não estão maduros, não estão livres no seu coração, vão ficar vaidosos, podem até ficar soberbos. Muito bem, não vou me deter nisso aqui, é outro assunto que vai ser falado. E no versículo 23, então ele está falando que nós temos que obedecer seu mandamento, e aqui ele vai dar a definição de qual é o mandamento. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo. Então esse é o princípio do mandamento, crer em Jesus, no nome de seu Filho. Muita gente aprende sobre o nome, sabe sobre o nome, fala em nome. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Existem pessoas que ficam ali até mesmo querendo entrar em batalha espiritual, repreendendo demônios, falando em nome de Jesus, em nome de pouco o demônio vem lá e dá um tapa dá só uma rasteira assim de baixo, ele bum. Por quê? Não adianta falar em nome de Jesus, irmão, se eu não me submeto à autoridade de Jesus, à autoridade da palavra de Deus. Porque no mundo espiritual, os demônios, seres espirituais, os poderes das trevas, eles sabem melhor do que qualquer um de vocês aqui, que se alguém está falando em nome de Jesus, da boca para fora, se ele está falando Jesus, usando o nome de Jesus, por quê? Porque o pastor ora em nome de Jesus. Porque eu vejo alguém repreender demônio em nome de Jesus, eu vou repreender também. Mas se você não está crendo no poder desse nome, você não está autorizado. Você só vai se complicar e se envolver numa batalha que você não está qualificado para lidar com ela. E aí o diabo vai te quebrar. E aí a segunda parte do versículo, do mandamento ali, o primeiro, crer no nome de seu Filho, aleluia, e amemos uns aos outros, conforme Ele nos amou. Agora eu quero abrir um pouquinho essa parte B aqui do versículo, e amemos uns aos outros, conforme Ele, aleluia, nos ordenou, nos mandou, E a forma como Ele nos mandou amar é a mesma forma como Ele nos amou. Como é que Ele nos amou? Ele nos amou com amor o quê? Sacrificial. Eu falo muito isso quando eu vou realizar um casamento, uma união, entre marido e mulher, homem e mulher, que o amor humano, o amor carnal, ele é um amor egoísta. Ele é um amor o quê? Que exige, ser amado, que ele exige, que depende, ele precisa de ser amado, mas muitas das vezes ele não dá ele não tem o amor que a outra parte precisa. Porque o amor humano, ele é limitado. Ele é limitado. E esse é o maior fator dos problemas conjugais das gerações, porque eles dependem do amor humano, e o amor humano ele é limitado, ele é condicional. Se ele me dá, eu dou, se eu recebo, então aí eu posso dar um pouco, mas o que eu dou não é suficiente, do meu amor não é suficiente,
porque o amor humano não é suficiente. Mas o amor de Deus, então nós temos que aprender aqui, amemos uns aos outros conforme Ele nos ordenou. Então o que Ele nos ordenou é que nós amamos com o seu amor. Não é com o amor humano. O nosso amor é muito falho, irmãos. O nosso amor é muito limitado, mas o amor dele é ilimitado. Então nós temos que amar um ao outro como Ele nos amou. Como Ele nos amou. Amém? Como Ele nos amou. Aleluia. Segundo o seu mandamento, amemos uns aos outros como Ele. Aleluia. Segundo o seu mandamento, como amemos uns aos outros, né? Segundo o seu mandamento, ou como Ele nos ordenou, nos manda. Aleluia. Nos deu uma ordem. Aleluia. Mas o amor, temos que amar uns aos outros, irmão, se ele for condicional, o que acontece? Quando alguém falha comigo, se o amor que eu amo os outros é condicional, alguém falha comigo, eu vou deixar de amar aquela pessoa. Agora, quando você ama com o amor de Deus, a pessoa falha com você, você não vai deixar de amar aquela pessoa, porque não é um amor condicional. Não depende se ela está me amando ou não para eu amar ela, eu amo da mesma forma. Irmãos, eu falo aqui, eu já fui muito criticado, rejeitado, acusado, e nada disso interfere no meu sentimento, no meu amor, no meu coração. Por quê? Eu não dependo do amor dos outros para ser amado. Eu já sou amado por Deus. E porque eu sou amado por Deus, independente se alguém não me ama, eu amo essa pessoa. Eu sei das limitações dela, eu sei dos problemas dela, eu amo ela, eu tenho compaixão pela vida dela. Entende, irmão? Seja assim também, aprenda isso. Em nome de Jesus, amém? Versículo 24. Aleluia. Aqueles que obedecem os seus mandamentos, permanecem nele e ele permanece neles. Aqui está o ponto, irmãos, a primeira parte do versículo. Está a primeira parte. Porque muita gente quer dizer, eu estou servindo o Senhor, estou indo na igreja. E na igreja eles pensam que viver, servir a Deus, estar em Deus é apenas ir na igreja. Não, ir na igreja é uma parte, onde você vai congregar, aonde você vai cultuar e aonde, você vai congregar, estar reunido com os irmãos em fé. Mas o mandamento dele é permanecer nele. E ele daí então, olha como é condicional, ele permanece em nós. Então não é dizer um dia eu vou na igreja. Não, eu tenho que ser parte da igreja, permanecendo nele. E permanecendo nele, ele permanece em mim. Irmãos, eu falei ontem aí, faz praticamente 38 anos que eu estou na fé em Jesus, irmãos. E Jesus, ele nunca me deixou, irmãos. Ele nunca me desamparou. Ele nunca deixou o seu amor, nunca deixei de sentir o amor dele pela minha vida. Só por um princípio, irmãos. Sabe por quê? Porque eu permaneço nele. Eu nunca pensei, irmãos, às vezes eu ouvia umas coisas tão absurdas, tão gritando, tão berrante, as pessoas diziam assim, eu quase me desviei, quase saí da igreja. Você já ouviu alguém falar isso? Eu fico pensando, o que é essas pessoas, que fé é essa, irmão? Longe de mim uma coisa dessa. Que barbaridade, que mediocridade. Ora, quase se desviou por causa de um probleminha que deu. Não, irmão, dá um probleminha, você tem que ir mais fundo em Deus. Vem uma batalha contra você, uma dificuldade, você tem que ir mais profundo para Deus. E aí você vai provar a bondade de Deus. Aleluia. Então aquele que guarda os seus mandamentos, nele está e ele nele. Ou em outras palavras, é aquele que obedece seus mandamentos, permanece nele e ele permanece neles. Naqueles que permanecem nele. E é isso que muita gente tem um problema, porque não tem uma constância, uma permanência em Deus. Porque não permanecem nele. E a forma de permanecer nele, como é que é, pastor? É permanecer o quê? É guardar a sua palavra. É estar na palavra. É a palavra estar em nós. Ninguém pode estar nele se a palavra não estiver em nós. Olha o que ele falou em João 15. Se vós estiverdes em mim, nosso coração nele,
e as minhas palavras estiverem em vós, ele está vinculando essa palavra aqui, ó, uma palavra vinculada a essa. Tudo o que pedires, vos será feito. Ele falou isso lá em João 15, dando o ensino da parábola da videira. Aleluia. E na parte B desse versículo ele fala, e sabemos que ele permanece em nós, porque ele porque o seu Espírito que ele nos deu permanece em nós, porque o Espírito dele, né, o Espírito Santo, ele nos deu para permanecer em nós. Agora eu abro um parênteses aqui, irmãos. Tem muita gente que tem o Espírito Santo e não sabe. Não sabe ter uma interação com o Espírito Santo. Não sabe ter um relacionamento com o Espírito Santo. O Espírito Santo já foi dado para muita gente, mas muita gente é tão carnal, é tão natural, é tão racional, que não sabe se relacionar com o Espírito. Vamos lá, no livro de Coríntios, Paulo ensina o princípio da oração. E ele fala dentro do princípio que orarei no Espírito e orarei com entendimento. Porque quando Paulo dá essa diretriz, esse princípio de orar primeiro no Espírito e depois no entendimento, é que quando nós oramos primeiro ao Espírito, nós vamos entender, aleluia, pelo Espírito o que é que Deus está falando, o que é que está acontecendo, como Deus vai estar trabalhando nisso. Mas quando as pessoas invertem o princípio e oram primeiro com entendimento, aí com o entendimento que já está afetado pela circunstância, ele vai orar com medo, ele vai orar com falta de fé, ele vai orar com o seu dilema, e nada disso tem fé. Nada disso é fé. Então Deus, ele nos deu do seu Espírito, irmãos. Nos deu do seu Espírito. Aleluia. E isso é a evidência de que nós estamos nele, de que ele está em nós, porque temos a presença de Deus em nós. Mas a presença de Deus, irmãos, aleluia, não é somente para o momento que nós vamos, estar ministrando algo, que nós vamos estar louvando, ou pregando. Não, o Espírito Santo não está em nós porque ele é uma pessoa. E quando essa pessoa do Espírito Santo está em nós, ele vai nos ensinar, vai nos ajudar, vai nos consolar, vai nos alegrar, vai nos guiar a toda a verdade. Ele está em nós, ele é uma pessoa. Amém? Aleluia. Glória a Deus. E quando o Espírito de Deus, que é o Espírito da verdade, a palavra fala que ele nos guiará. Jesus falou isso lá nos ensinamentos do cenáculo, ele vos guiará a toda a verdade. O Espírito da verdade, ele vai nos guiar a toda a verdade. Então ele vai testificar da verdade, do que é verdadeiro, do que é a vontade de Deus, para nos guiar a toda a verdade. Então guiar a toda a verdade é tudo aqui, é nós não sair do princípio, é nós não deixar de ser quem nós somos, quando não estamos no culto, quando não estamos aqui congregados na igreja. Continuamos sendo a mesma pessoa, continuamos tendo a mesma fala, continuamos tendo o mesmo princípio. Muita gente, irmãos, falam sobre fé, falam que tem isso, tem uma experiência, tem isso e aquilo. Quando tu vai lá no particular, aquela pessoa falando, ela vai lá falar lamúria, descrença, murmuração. O Espírito Santo não está ali, irmãos. Se está, ou melhor, se esteve, já não está mais, porque não pode suportar um ambiente como esse. O Espírito Santo é muito sensível, irmãos. E a palavra nos adverte para não entristecer o Espírito Santo. Porque ele veio para te ajudar. E se você está se lamuriando sozinho, olhando para si sozinho, você não está entendendo que você tem um ajudador em você. Muito bem, irmãos, eu queria falar sobre algo, e eu quero ler um texto lá no Evangelho, em João, capítulo 11. Capítulo 11,
de João. Versículo 55 a seguir. Aleluia. Pode deixar a versão Almeida lá mesmo, que é a mesma que eu vou ler aqui, irmã, por favor. Versículo 55 fala assim: estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Preste atenção a isso, para se purificarem. Buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo: que vos parece? Não virá a festa? Não virá na Páscoa? Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciassem para o prenderem. Então os judeus já tinham, tudo tramado para prenderem Jesus. Mas agora eu quero falar algo interessante, porque, voltando lá no versículo 55, então aqui estava a festa da Páscoa, e a Páscoa era, vocês sabem, que dos judeus era a celebração, da libertação deles, da escravidão. Então Israel deveria ter um senso, uma gratidão e uma devoção a Deus, por Deus ter sido o libertador deles, e eles celebrarem com gratidão, com alegria, a liberdade que eles receberam de Deus. E aí a palavra fala que muitos daquela região subiram a Jerusalém antes da Páscoa para se purificarem. Por quê? Por que isso ali? Por que subiam antes para se purificarem? Porque dentro da lei de Moisés havia um rito, uma ordenança que era necessário que todos aqueles que fossem prestar culto de adoração a Deus, eles tinham que primeiro se purificar, como também em outras circunstâncias havia o ritual da purificação. Até mesmo os ministros, todos aqueles que fossem realizar algo também tinham que se purificar, como também no caso, as mulheres nos dias de fluxo, elas tinham que se purificar, tinham um ritual de purificação. Mulheres que concebiam, crianças, tinham o ritual da purificação. O leproso, se fosse curado, depois ele tinha um ritual da purificação, e aí por diante. Mas o interessante que entender isso é que a purificação significava o sentido de Deus estabelecer isso, é que o ritual da purificação eram lavados com água, para se tornar puro ou limpo. Limpo. E essa limpeza era para ser entendida que era uma limpeza não somente externa, mas uma limpeza interna. Limpo. Aleluia. Note uma coisa, quero levar vocês lá no livro de Levítico, onde estão as leis, a legislação. Levítico capítulo 8. Aleluia. Antes de Levítico, no Êxodo 40, foi estabelecido, e aí depois Moisés executou lá em Levítico 8. Então, Êxodo 40, versículo 11, Deus estabeleceu assim para Moisés que ele tinha que fazer assim, toda pessoa que fosse, servir, trabalhar, prestar culto de adoração no templo, ele tinha que ser primeiramente lavado, depois vestido e por último ungido. Então eram 3 coisas, 3 princípios, E aí Deus estava falando com Moisés aqui, então ungirás a pia, que era o lugar, o utensílio que ia ficar no tabernáculo, onde ia ter a água, para lavar, E a sua base, ungirás a pia, onde as pessoas iam ser lavadas, e a santificarás. Versículo 12.
Farás também chegar Arão e seus filhos à porta da tenda da congregação e os lavarás com água. Terão que ser limpos, terão que ser lavados. Versículo 13. Então, primeiro processo, lavado, fala comigo, lavado, limpo. Limpo, fala limpo. E vestirás Arão as vestes santas. Agora fala comigo, vestido. Limpo e vestido. Amém? E o ungirás e o santificarás, porque a partir do momento está ungido, está santificado, para que me administre o sacerdócio. Então era isso que Deus estabeleceu para Moisés realizar com os sacerdotes e seus filhos, com Arão e seus filhos, e por todas as gerações. Então, a purificação Deus estava estabelecendo aqui. E aí Levítico 8, aleluia, diz assim então, no capítulo 8, aleluia, versículo 4, note que daí Moisés, ele era muito fiel ao que Deus ordenava a ele, porque nós temos que ser fiel, irmãos. Porque é interessante, imagine se Moisés fosse aquela pessoa que Deus falava, Moisés tem que fazer assim. Mas aí Moisés era aquela pessoa que ia lá, não, mas eu acho melhor fazer assim. Muita gente tem esse padrão. Moisés não, Deus falava, faz assim, ele ia lá e fazia assim. E aí, muito bem, então lá, fez pois Moisés como o Senhor lhe ordenara. Porque as pessoas acham, irmão, que não temos que fazer como Deus quer que seja feito? Porque as pessoas pegam uma mentalidade que pode ser feita de qualquer jeito. Não, irmão. Tudo que temos que fazer como membros, como igreja, como parte do corpo de Cristo, tem que ser feito conforme Ele estabeleceu na sua palavra. E a congregação ajuntou-se à porta da tenda da congregação, que é o tabernáculo, versículo 5. Então disse Moisés à congregação, isto é o que o Senhor ordenou que se fizesse. Deus mandou que fosse assim. Então vamos fazer como Deus mandou. Amém? E Moisés fez chegar Arão e seus filhos e leia comigo. Lavou com água. Arão não poderia ser ungido, não poderia ser vestido, não poderia exercer o sacerdócio se ele primeiro não fosse lavado. Por que as pessoas vêm? Primeiro que as pessoas têm que primeiro ouvir a palavra, irmãos, porque a palavra é que vai lavar eles, é o que vai limpar eles. Depois de lavados, aí Deus vai vestir a veste de salvação, veste de justiça, e depois vão ser ungidos como filhos, selados com o Espírito. Versículo 7. Então, depois de lavado, então vestiu a túnica, cingiu com cinto, e pôs sobre ele o manto, também pôs sobre ele o éfode e cingiu com o cinto, lavrado do éfode, e o apertou com ele. Aleluia. Versículo 8. Então agora ele estava fazendo, colocando todos os componentes da veste sacerdotal. Depois pôs-lhe o peitoral, pondo no peitoral o urim e o tumim, 9, e pôs a mitra sobre a cabeça e na mitra diante do seu rosto, pôs a lâmina de ouro, a coroa da santidade. Então aquela mitra que ficava sobre o sumo sacerdote representava a santidade de Deus. Aleluia, como o Senhor ordenara a Moisés. Tudo foi feito como foi ordenado. Então o segundo processo era o sumo sacerdote e os sacerdotes serem vestidos, primeiro lavados, depois vestidos. Fala comigo, primeiro lavado, depois vestido. Lembra do que, agora abre um parênteses aqui, lembra das religiões, que tem usos e costumes? As pessoas vão para a igreja, o que eles querem fazer primeiro? Vestir as pessoas. Tu tens que usar uma roupa assim, tens que usar uma roupa santa, tens que usar uma roupa decente, eles querem vestir primeiro, antes de lavar eles primeiro. Que ignorância! Aí o que acontece? A sujeira fica dentro deles, a malícia fica dentro deles, a impureza fica dentro deles, aí eles ficam vestidinhos. Santo, pega uma Bíblia, bota um terno, uma gravata, uma saia, um coque, e agora são santos. Mas se você não estiver limpo por dentro, irmão, não tem um coração limpo, uma mente limpa,
Isso é o que a religião faz, mas o que Deus faz é diferente, amém? A religião forma um monte de gente impura, mas quem o Senhor faz, Ele faz puro de verdade, amém? Aleluia! Então ali, na continuação, então agora Moisés estava primeiro lavou, e agora vestindo, né, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, versículo 10... Então Moisés tomou o azeite da unção e ungiu o tabernáculo e tudo que havia nele o santificou. Versículo 11. E dele aspergiu 7 vezes. Eu tenho falado aqui sobre a numerologia bíblica. 7 sempre é o número de Deus, é a unção com 7. Né? Aspergiu 7 vezes sobre o altar e ungiu o altar e todos os seus vasos, como também a pia, a base para santificá-los, porque tudo eram utensílios que ia ser usado para o serviço, para o culto, para a adoração. Então eles também tinham que ser consagrados, né? Aleluia. Versículo 12. Depois derramou do azeite da unção sobre a cabeça de Arão e ungiu para santificá-lo. Depois derramou o azeite para santificá-lo. Versículo 13. Também Moisés fez chegar os filhos de Arão, vestiu-lhe as túnicas, cingiu o cinto, apertou-lhes, né, as tiaras, como o Senhor ordenara a Moisés. Versículo 14. Então fez chegar, né? Aí depois de ter feito isso, o que aconteceu? Aleluia. E eles tinham, né, como, né, era a velha aliança, era isso. Toda a consagração, todo o pacto e toda pessoa para ser consagrada legitimamente teria que ser pago, né? Por serem todos pecadores, tinha que haver o quê? Um sacrifício de animal, né? Um sacrifício, o novilho da expiação, para ter expiação, porque naturalmente aqueles homens eram pecadores, e se não houvesse um sacrifício, uma expiação pelos pecados deles, eles continuariam sendo pecadores, para serem legitimamente consagrados, purificar os seus pecados, para poderem servir, para poder ministrar, para poder realizar culto de adoração dentro do tabernáculo. Eles tinham que também realizar a expiação por eles, o perdão dos pecados por eles. E aí a palavra fala, fez chegar o novilho da expiação do pecado, e Arão e seus filhos puseram as mãos sobre a cabeça do novilho da expiação do pecado. Já explicamos sobre isso, que é uma tipologia, né? A imposição da mão. O pecador coloca a mão sobre o sacrifício, sobre o cordeiro, sobre o animal, transfere o pecado para o animal, e o animal é tipificando o sacrifício de Cristo. Deus colocou Jesus na cruz, nosso pecado foi colocado sobre ele, então Jesus foi o altar do sacrifício, foi sacrificado em nosso lugar. Amém? Versículo 15. E degolou Moisés, né, o holocausto, o animal, que o Arão e os seus filhos tinham colocado a mão. Tomou o sangue e pôs com o seu dedo sobre as pontas do altar em redor, espiou o altar, depois derramou o resto do sangue da base do altar e santificou para fazer expiação por ele. Amém? Então eu queria falar sobre isso, irmãos, para entender o que é purificação, tornar puro. O que é ser, aleluia, estar vestido de vestes santas. O que é estar ungido. Aleluia. Isso é muito importante nós entender. Mas aí, voltando ao contexto daquilo que lemos lá no livro de João, então o ritual da purificação, para que era mesmo? Para que era mesmo? Para eles serem puros. Agora eles estavam, João 11:55, então eles estavam indo lá para o templo, estavam indo lá para celebrar a Páscoa, estavam realizando o ritual da purificação, que era para se tornarem puros. Mas olha, irmãos, como o tempo faz as coisas mudar, como a cultura, a mentalidade faz as coisas mudar. Eles realizavam o mesmo ritual de purificação com a lavagem da água, mas eles
não se preocupavam, não entendiam, não se atentavam para isso, que eles deveriam ter uma pureza dentro de si. Uma pureza. Aí eles se lavavam, mas aquela lavagem não era suficiente, não era verdadeira, porque eles só faziam como na forma de um rito e não entendiam o sentido dela. Porque a palavra nos fala no versículo seguinte, 56, que buscavam, pois, a Jesus e diziam uns aos outros, estando no templo, que vos parece, ele virá para a festa? Por quê? Porque agora o sumo sacerdote já tinha determinado que Jesus morresse, e agora eles queriam que Jesus viesse com a intenção de matá-lo. Então eles estavam lá no templo, né, se lavando para o uso, né, para o culto da adoração no templo, se lavaram. Mas dentro do coração deles estava o quê? O desejo de prender Jesus, de matarem Jesus. Então isso estava purificando eles? Essa água estava lavando eles de verdade? Não estava. Não estava. E no versículo 57, então, ora, os principais sacerdotes fariseus já tinham dado ordem para que, se alguém soubesse onde ele estava, o denunciasse para o prenderem. Então eles queriam prender Jesus. Nós sabemos que Jesus não foi preso ali, porque Jesus esteve ali, não puderam prender ele. Ele, na verdade, falou, né, deu os decretos para eles, que eles não veriam mais ele ali, até que eles aprendessem a chorar e dizer: bendito aquele que vem em nome do Senhor, Baruch Rabá Rechem Adonai. E ele, aleluia, falou isso, e essa palavra até hoje, irmãos, Israel, aleluia, está ali no muro da lamentação, está clamando, mas ainda está querendo o quê? Né? Reivindicando de Deus um novo templo para voltar a realizar os mesmos sacrifícios, que nós, segundo a palavra, sabemos que tudo era uma sombra e uma imagem para aquilo que Cristo já fez por nós. Porém, os judeus, como diz a palavra no livro de Coríntios, e Paulo escreveu, aleluia, que enquanto eles leem Moisés, leem a primeira aliança, o véu está posto sobre o coração deles, mas quando eles se converterem ao Senhor, o véu lhes será tirado. Existe um véu sobre Israel que está deixando o quê? Limitado, cego para a verdade de Deus, mas eles ainda que estão desejando isso, o novo templo será dado a eles. Aleluia, aleluia. Aquele Messias que eles esperam, né? Um governante, alguém político, alguém que vai fazer uma frente, alguém que vai vir com uma boa perspectiva para eles, e eles vão se aliançar com esse homem. Mas a palavra de Deus fala, no livro de Tessalonicenses, que ele virá com todo engano e astúcia de Satanás, e ele vai enganar Israel. Israel já fez, irmãos, muita aliança. Eu já falei aqui dentro dos registros das enciclopédias, das histórias de Israel. Israel já aceitou mais de 40 falsos messias. Mais de 40. E eles vão aceitar o anticristo como Messias. O anticristo, o antimessias, o Israel vai aceitar ele. Por quê? Ele vai dizer: vamos fazer o templo. Vamos voltar com os sacrifícios. Querendo dizer o quê? Vamos invalidar o sacrifício de Cristo. Vamos invalidar a obra desse Cristo. Eu sou o Cristo. Aí vai chegar uma hora que esse Satanás incorporado na vida dessa pessoa, desse governante, vai pegar e sentar no templo, né, no trono do templo, e vai exigir que Israel adore eles. Israel que tem zelo de Deus, não com entendimento, como disse Paulo, né? E aí o que acontece? Israel vai se negar a adorar ele. E aí, irmãos, como o diabo quer adoração, aí ele vai ficar furioso contra Israel. E aí é que vai discorrer, vai desenrolar tudo aquilo que a palavra fala, né, da guerra do anticristo, do exército dele contra Israel. Então, irmão, você não tem que ficar influenciado por política, porque o mundo articula uma política enganosa e uma trama para causar o quê? Um pânico, um medo, um pavor, uma ansiedade. Você não tem que ter medo de nada disso, irmãos. Porque tudo está dentro, se cumprindo dentro do plano e dentro da agenda de Deus. E esse diabo, pobre diabo, como dizia T.L. Osborne, né, só tem alguns dias. E depois daqueles dias que vão passar, aleluia, depois daqueles 7 anos que vão se findar,
ele vai passar 1000 anos acorrentado. E depois daqueles 1000 anos, o Senhor vai mandar o anjo, grande anjo, que vai pegar ele com aquela corrente, tudo vai lançar ele, né, num lago de fogo e enxofre, onde ele vai estar para sempre ali. Então você não tem que se preocupar com o diabo. A igreja não espera o anticristo. A igreja espera o retorno de Cristo, irmãos. Estão fazendo várias pesquisas, vários estudos para descobrir quem é o anticristo. Irmão, independente se seja um lá aquele da Arábia, seja o americano, se seja o da França, seja qualquer um deles. É um diabo na vida de um deles. Independente de quem seja, qual será a diferença disso? Qual a importância para isso, para a igreja? Igreja, se desperte. Igreja, acorda, seja madura. Não sejam meninos do entendimento. Glória. Aleluia. Deixa o diabo ser diabo, porque o diabo já está condenado, irmãos. Seja você filho de Deus. Aleluia. Viva como um filho de Deus, viva com excelência, à altura de um filho de Deus. Irmãos, a coisa mais linda que vai acontecer na nossa vida é quando nós chegar na eternidade e o Senhor olhar para nós e dizer: vem cá, filho amado, recebe por herança, né? Aleluia, a tua recompensa, o galardão que está preparado para ti. Né? Recebe aquilo que você, como membro da minha igreja, você contribuiu. Você contribuiu para o meu propósito, você contribuiu para os meus filhos lá. Vem cá, recebe esse galardão, recebe essa herança, recebe essa coroa. Agora, se não estamos olhando para isso, irmãos, nós vamos chegar aquele dia lá, pela misericórdia, por um fio eu fui salvo. Por um fio eu fui salvo. Cheguei e entrei pelas portas, mas o que eu tenho para mim? Nada, só por um fio quase que nem cheguei. Porque eu não entendi o propósito, não vivi o propósito de Deus na minha vida como filho de Deus, como membro do corpo de Cristo. Como membro do corpo de Cristo, eu tenho uma responsabilidade de ser funcional no meu corpo, de exercer a minha função no meu corpo. Cada um de nós, como membros do corpo de Cristo, temos a responsabilidade de funcionar dentro do corpo. Imagine, irmãos, vamos olhar para você que está aqui, o teu corpo, né? O teu corpo físico. Se um dos teus membros do teu corpo não tiver mais função, né? Vamos dizer que alguém aqui não tivesse mais função num braço. Como é que você ia ficar? Né? Você é destro. Aí teu braço direito não tem mais comando. Como é que você vai se lidar com isso, se governar com isso? Porque tem uma grande importância a cada membro. Né? Sua perna, você só tem duas. Né? Se uma não consegue mais, e aí? Como é que você vai caminhar? Como é que você vai se mover? Então nós temos que entender, né? Paulo ilustra ali em Coríntios, que cada membro, né, ele usa a analogia do corpo físico, com a analogia comparando o corpo de Cristo. Cada membro tem a sua função, cada membro tem a sua ação no corpo. Se nós não entender isso, irmãos, amém? Então, voltando ao texto, a questão purificação, isso era tudo uma figura, tudo uma sombra, e nós sabemos disso. E aí o que acontece? Isso era uma figura daquilo que Cristo ele fez por nós, para verdadeiramente sermos puros, limpos, lavados com a água da palavra de Deus. Uma consciência pura, uma mente pura, um coração puro, os olhos puros. Não tendo a intencionalidade de ser mais ou ter a mais do que o necessário. Nós falamos ontem sobre as bases da igreja de Atos, né? Tudo lhes era comuns, porque todos entenderam o quê? Que o que eles receberam era tudo eterno, tudo de valores eternos. Então não precisava ter além daquilo que era necessário para viver. Não é necessário ter excesso.
Tiago fala que nós tendo com que se vestir, com que comer, sejamos com isso contentes. Mas tem gente que tem o que comer, tem que se vestir e não está contente, porque ele quer mais. Isso é concupiscência. Isso é desejo carnal. Porque a concupiscência, a carne nunca se satisfaz. Ela quer mais. Isso é o padrão do homem carnal. Mas o homem espiritual é diferente, irmãos. O homem espiritual, quando ele é lavado, quando ele é vestido e quando ele é consagrado, ele entende que ele foi purificado por Deus para servir a Deus. Para servir a Deus. E quando nós servimos a Deus, irmãos, nós sabemos que a coisa mais excelente, de maior valor que podemos fazer em vida nessa jornada na terra é servir a Deus. Servir com excelência, servir em verdade, servir com amor, com profundidade. Saber que o que eu estou servindo, irmão, não é uma coisa comum, não é uma coisa passageira, mas é algo de muito valor e grande valor, que pode verdadeiramente deixar alguém puro, alguém realmente mudado, ter uma vida totalmente transformada. Então isso é uma honra, é um privilégio que nós temos como igreja, meus irmãos. Aleluia. Então nós fomos lavados, consagrados para servir a Deus. Amém? Para servir a Deus. E existe uma mentalidade, né, que muita gente que servia a Deus, eu vim na igreja, venho na igreja no domingo, vou à igreja no sábado, estou servindo a Deus. Não. Você quer que Deus te sirva com as bênçãos? Isso está errado, esse princípio está errado. Isso é desentendimento da palavra de Deus. Você quer que Deus te sirva com as bênçãos. Irmãos, eu quero te dar uma lição aqui, poderia te dar muitas, mas eu vou te dar pelo menos uma hoje, né? Vou te dar a lição de Neemias. Fala comigo, Neemias. Então, irmãos, é tão interessante porque a palavra, o nome Neemias quer dizer consolo de Deus. Consolo de Deus. Consolo de Deus. E Neemias, nós sabemos que ele estava, né, no período do cativeiro de Israel, ele estava servindo como copeiro ao rei Artaxerxes. Ele estava servindo lá como um copeiro. E aí a palavra fala que chegou o mensageiro e contou, narrou toda a condição em que estava Jerusalém, sua terra, seu povo, seu reino, né? Seu templo. E aí a palavra fala que ele esteve naqueles dias muito triste. Quando ele ouviu aquilo, ele chorou, ele orou e ele jejuou por alguns dias. E como ele fazia com excelência, como ele era copeiro, e o copeiro, irmão, para que vocês entendam, não era apenas colocar os copos, lavar os copos. Copeiro era aquele que provava, tomava primeiro, antes do rei, né? Se caso tivesse alguma estratégia de envenenamento, né? Quem morria era o copeiro. Então o copeiro estava todo dia diante do rei. Então ele que corria o risco de vida pelo rei. Se tivesse que morrer, morria o copeiro e não morria o rei. Então todos os dias Neemias estava diante do rei. E ali, né, ele experimentava todas as bebidas primeiro. Se não tivesse nada envenenado, então o rei bebia. E aí então, irmãos, ele estava num lugar privilegiado, porque ele estava no reino, ele estava no palácio do rei, ele estava diante do rei, ele estava servindo o rei. Então ele estava num lugar muito bem, muito privilegiado. Mas ele não era, então, sobre a lição de Neemias, que nós temos que aprender, que Neemias não era um egoísta. Porque ele poderia dizer e pensar, eu estou bem. Jerusalém está tudo mal, está tudo quebrado, está tudo falido, destruído. Aí daí eu estou bem. Mas nós temos que aprender com a lição de Neemias, irmãos, que se o nosso povo não está bem, eu não posso estar bem. E Neemias entendeu isso, temos que aprender isso, que ele não ficou bem quando ele soube. Então ele orou, ele chorou, ele orou e ele jejuou por alguns dias. E aí, por ele estar diante do rei continuamente, a palavra fala que o rei percebeu que ele estava diferente, contristado, entristecido. E o rei perguntou o que estava acontecendo.
E aí ele contou como que eu poderia estar feliz, olha o que aconteceu com o meu povo. Irmãos, quando nós temos o coração para o nosso povo, para o povo de Deus, se ele não está bem, nós não estaremos bem. E aí então, irmãos, e aí ele pegou e fez um pedido ao rei, né? Que se ele concedesse, né, autorizasse que ele fosse liberado por algum tempo, que o rei desse cartas de autorização para que ele passasse por alguns reinos ali, para que ele fosse para Jerusalém para reconstruir, né, os muros e o templo, os muros, melhor dizendo. E aí o que acontece? E agora entenda uma coisa, irmãos, qual era o mais confortável para Neemias? Ficar no templo, diante do rei, ou ir construir muros? E lá naquelas ruínas para reconstruir muros. Qual era o melhor? Mas Neemias via qual era de maior valor. Não é ele estar lá no rei, quando seu reino, seu povo estava em ruína, estava, né, naquela situação deplorável. Então, para ele entendeu que o melhor não era ele estar no lugar melhor, o melhor era fazer o melhor. Essa é a lição de Neemias. O melhor é fazer o melhor, irmãos. E o melhor, às vezes, é ter que deixar meu conforto, meu lugar privilegiado, minha posição privilegiada, e ir lá servir, ir lá suprir aquela demanda, aquela necessidade de quem está necessitado. Amém? E Neemias significa consolo de Deus. E quando Neemias tem, né, chora, se incomoda, tal, mas ele estava levando um consolo para quem? Para Jerusalém. Quando ele, né, liderou, né, a reconstrução dos muros e também cooperou na reconstrução dos muros. Muro, porque primeiro o muro antes do templo? Porque o muro é proteção, era a proteção da cidade. Sabemos que Jerusalém é a cidade antiga de Jebus, que Davi construiu, que Davi estrategicamente conquistou, porque ele sabia que uma cidade edificada sobre um monte é uma cidade muito difícil de ser vencida. E foi Deus que entregou os jebuseus, a cidade de Jebus, na mão de Davi. E agora, Neemias entendendo que se reconstruísse primeiro o templo sem, né, ou a cidade, sem primeiro ser reconstruídos seus muros, né? Então ela seria uma cidade suscetível, mesmo estando sobre o monte. Então primeiro ela tinha que ser cercada de seus muros. Isso fala da nossa vida espiritual, irmãos. Quando nós estamos, né, nós temos a proteção de Deus, buscamos o que Deus determina para nós ter amparo dele na nossa vida. É mais importante, irmãos, do que nós se preocupar com outras prioridades, querer fazer, querer ser, querer ir, mas se eu não tiver o amparo de Deus, irmão, nada vai acontecer, que o diabo vai pegar e vai pau. Só vai dar aquela rasteirinha e eu vou só cair aquele tombinho assim, ficar caído. Tadinho de mim, Senhor, estou machucado, porque não tive o quê? Proteção. Então, irmãos, quando nós colocamos os princípios de Deus em nossa vida, nós estamos edificando nossos muros espirituais e proteção em nossa vida, onde o inimigo não pode entrar na nossa vida, onde o inimigo não pode prejudicar a nossa vida, porque nós temos amparo, proteção de Deus em nossa vida. Aleluia! Mas isso nós temos que estabelecer como princípios e prioridade. Amém?